Fala pessoal, beleza? Bom, então vamos dar continuidade aos nossos vídeos, tá? Hoje a gente vai falar sobre os árabes. Então vocês pegam a apostila de vocês no LD, no livro didático. Então ali nós temos na página 27. Página 27. Então na página 27, né, temos os povos árabes ali. Após os árabes, os povos árabes formaram um império a partir do século VII. Observe essa imagem e reflita de que forma o Império Árabe se estabeleceu e qual a relação entre a unidade política e a religião dos árabes. E a outra você já ouviu falar na religião islâmica? Então são alguns questionamentos para você refletir um pouco, né? O que você tem de conhecimento sobre os árabes também, beleza? Vai ser uma sequência de 3 videozinhos curtos que eu vou fazer com relação a esse tema dos árabes, tá? Então vamos mandar 2 agora e mais um depois, 3 vídeos na sequência. Então vamos lá. Nesse capítulo vamos estudar os árabes, povo que vivenciou um processo de organização política, cultural, religiosa e de expansão de seus territórios a partir do século VII. A Península Arábica está localizada no continente asiático, em uma região atualmente denominada Oriente Médio. As terras do Oriente Médio são caracterizadas pelo clima quente e seco. O interior da Península Arábica tem como características marcantes a aridez e a presença de desertos no litoral. A umidade provocada pelo Mar Vermelho, Oceano Índico e Golfo Pérsico possibilitam a prática da agricultura. Isso é na região mais litorânea, onde tem uma umidade maior devido à presença, né, desses mares aqui, do Golfo Pérsico, do Mar Vermelho e do Oceano Índico também. Aqui tem um mapinha, né? Observe este mapa político atual do Oriente Médio. Então esse é o mapinha atual do Oriente Médio. Tá? Vamos para frente aqui. Então a Arábia ali, né? A Península Arábica era habitada por colonos que plantavam grãos ou palmeiras nos oásis. Comerciantes e artesãos nas cidades e ainda um grupo formado por beduínos, tribos nômades, geralmente composta de caravaneiros, né? Caravaneiros são as pessoas que viviam de caravanas e faziam trajetos assim longos em cima de camelos, dromedários, cavalos, que atravessavam o deserto de um oásis a outro em busca de pastagem para suas criações animais, dromedários, bodes e ovelhas, além de poços que pudessem fornecer água. Então, como a água era escassa, claro que eles buscavam também locais para que esses animais e até eles mesmos conseguissem abastecer de alimento e de pasto, no caso dos animais, e água para eles também, os animais e para as pessoas. Para os beduínos, os dromedários eram mais que um meio de transporte, era fonte de couro, carne e leite. Esses povos também se alimentavam de tâmaras e por meio do comércio com as cidades próximas ao litoral da península, obtinham outros produtos necessários para a vida rudimentar que levavam. Então ali o comércio um destaque para o dromedário, né? Então tem o camelo e tem o dromedário. Nesse caso o dromedário fazia o transporte, que ele fazia esse transporte
ele fornecia carne também, então eles eram abatidos para o fornecimento de carne e leite também. Então o dromedário era essencial para esse tipo de atividade, para esse tipo de vida, essa vida mais rudimentar que eles tinham e essas longos trajetos que eles percorriam. Então o dromedário é um animal que não requer tanta água como os demais, o cavalo, por exemplo. Os beduínos viviam em clãs que muitas vezes se uniam e formavam tribos comandadas por um sheik, né, um líder, auxiliado por um conselho de notáveis homens mais velhos do grupo. Então os anciões faziam um conselho, né, e esse sheik administrava com esse conselho também. Acabava formando vilas, porque alguns cansavam de fazer todo esse trajeto, essas viagens, e formavam algumas vilas e ali cidades também. As tribos de beduínos mantinham contatos comerciais, mas também estavam em constantes conflitos por causa da disputa de mercados, oásis e rotas comerciais. Então tinha uma disputa, sempre estavam em conflitos por causa dessas disputas, desses oásis, né? E as rotas também de comércio. A animosidade entre as tribos era frequente. Então tinha esse lado também. As regiões litorâneas da península surgiram, nas regiões surgiram cidades e reinos com vastos territórios. Então, como eu falei, né? Essas caravanas acabavam deixando pessoas no caminho, formando cidades, vilas também, né? Principalmente essa parte litorânea, onde, como eu já tinha explicado aqui no começo, que devido a essa proximidade mais com o mar, né, com o oceano, ele tinha uma umidade e conseguia também fazer essa parte agrícola. Então, com isso, as pessoas conseguiam ali produzir, viver um pouco melhor. Os reinos ou as cidades independentes situados ao longo do litoral da sua península arábica foram beneficiados com o clima, que proporcionava a prática da agricultura e também com o comércio das ricas mercadorias do Oriente, pois pela região passavam muitas rotas que ligavam o Oriente ao Ocidente. As principais rotas comerciais eram a norte e sul, que ligava o mar Mediterrâneo ao Oceano Índico, e a leste, oeste, que ligava a Mesopotâmia ao leste da África. Essas duas rotas passavam pela península, especificamente pela cidade de Meca. Os produtos comercializados ao sul da península eram basicamente eram bastante procurados pelos povos da antiguidade. Mirra e oliva e o Líbano, produtos utilizados para fazer incenso, perfumes e óleos de ungir, usados pelos sacerdotes. Então eles gostavam de fazer incenso, óleos para ungir, né, depende da religião. Ainda se utiliza muito esses óleos, e incenso até hoje as pessoas utilizam em casa. O incenso depende da sua crença ou da sua proposta, né? Bom, eu vou voltar um pouquinho o mapa para mostrar um pouquinho onde passavam essas caravanas ali. Bom, então aqui, né, se você fala aqui do mar, o Oceano Índico, então essa caravana ela adentrava no Pacífico Índico, e ela ia até o mar Mediterrâneo. Então aqui era uma caravana muito importante. O Mar Vermelho também tinha uma outra caravana aqui. Então eram duas caravanas importantes, né, basicamente as principais, que faziam todo esse comércio nessa região aqui. Então a gente tem que pensar que eram longas caminhadas, né, que levavam um bom tempo para que isso chegasse ao fim de cada caravana, né?
com o seu destino. Bom, tem um textinho aqui, né? A respeito do rico comércio praticado na Península Arábica, observe os documentos reproduzidos a seguir. Para evitar as áreas de conflito entre os bizantinos e persas, a maioria dos mercadores passava suas mercadorias para caravanas na entrada do Mar Vermelho e seguia por terra para o norte, pela trilha que se estendia ao longo das montanhas até a Palestina e a Síria. Essas caravanas eram formadas por grandes grupos de pessoas e animais, com até 300 mercadores, condutores e guardas, além de 250 camelos. O valor dos bens que carregavam era incalculável. A Bíblia registra a visita da caravana da rainha de Sabá à corte do rei Salomão em Jerusalém, com uma quantidade de ouro, pedras preciosas e perfumes que os judeus jamais haviam visto. Aqui tem uma imagem, né, simbolizando essa caravana. Então vocês vejam como essas caravanas eram grandes, né, e carregavam muita coisa, entre dinheiro, camelos, né, muitas pessoas também, como você fala aqui, uma caravana com mais ou menos aí, aqui ele fala em, deixa eu ver aqui, ó, com até 300 mercadores, condutores e guardas, então tinha toda uma segurança também, era organizada, né, para que isso essa caravana conseguisse se desenvolver, tinha uma organização em relação a isso, então se carregava ouro, especiarias, várias coisas que pudessem ser comercializadas ou adquirir algum bem para que fosse consumido, né, uma troca, alguma coisa parecida também. Bom, vamos lá para outra. Bom, ali, grande parte, ali tem umas questões também que você pode fazer uma análise, né, que relação podemos estabelecer entre Constantinopla e a Península Arábica. Então você pega outro videozinho que a gente tem lá sobre Constantinopla, né, e faça uma análise ali também, é interessante. Como a obra... Ué, o que deu? Bom, vamos dar continuidade ali. Então na página 31 do LD ali, na página 30, desculpa, para a gente finalizar esse videozinho, depois eu já vejo o que aconteceu aqui com a parte técnica. Grande parte dos povos que habitavam a Península Arábica era politeísta e idólatra. Acreditavam em espíritos bons e espíritos maus e utilizavam amuletos de proteção. Então a cultura deles era mais ou menos isso, acreditavam em vários deuses, né? Eram politeístas e tinha amuletos de proteção, alguma coisa parecida nesse sentido. Cada clã tinha deuses próprios que eram venerados em santuários. O mais importante desses santuários estava localizado na cidade de Meca, que era a principal cidade naquela região, onde se encontrava a Kaaba, que obrigava representações dos deuses das diversas tribos árabes, né? Na Kaaba também se encontrava a Pedra Negra. Isso é interessante, essa Pedra Negra é bacana, que segundo a crença dos árabes foi enviada do céu muito branca, mas de tanto absorver os pecados da humanidade, tornou-se profundamente negra. Então a ideia deles é que essa pedra veio branca e conforme os pecados ela ia absorvendo esses pecados, ela foi ficando negra. As tribos nômades falavam diversos dialetos relativamente compreensíveis entre si e faziam peregrinações a Meca para cultuar os seus deuses, o que transformou a cidade governada pela tribo de
coraíchitas, né? Em um importante centro comercial. Sim, porque as pessoas acabavam indo até Meca para fazer essas peregrinações e também faziam comércio. Então era uma cidade muito movimentada. Então virou também uma grande região de comércio também, Meca. Tudo bem? Gente, então, no próximo vídeo agora a gente já conserta esse probleminha aí técnico, mas a gente já continua sobre os árabes também, beleza? Até mais!